Hoje sai o nosso primeiro vídeo da série Fitoterapia Tradicional Brasileira! Êêê! Como eu gosto de dizer, né, pessoal? Por uma fitoterapia decolonial, pela nossa fitoterapia tradicional brasileira. Então, nesse quadro, nessa série, a gente vai conhecer, exaltar as plantas medicinais nativas ou aqui naturalizadas, que são muito utilizadas pelos nossos povos tradicionais, comunidades tradicionais, nessa perspectiva da fitoterapia tradicional e fitoterapia popular. Para iniciar essa série, vamos falar dela, a a queridinha aí para uma boa noite de sono, a nossa Lípia alba. Para aqueles que estão chegando e ainda não me conhecem, me chamo Jéssica Aline Silva Soares, sou neta de raizeira, farmacêutica clínica e fitoterapeuta que trabalha com tecnologias ancestrais, sou mestre e doutoranda em medicamentos e assistência farmacêutica pela UFMG, no qual eu dedico toda a minha trajetória profissional e de pesquisa voltado aí para fitoterapia, decolonialidade e o uso de plantas medicinais no nosso contexto brasileiro. Antes da gente iniciar a prosa sobre a Lípia alba, convido você a curtir esse vídeo. Ainda não é inscrito no canal? Vai lá, ajuda essa produtora de conteúdo, se inscreva, compartilhe com aquela pessoa que gosta das plantinhas, que quer conhecer ainda mais sobre a nossa fitoterapia. E caso queira continuar essa prosa, comente aqui, inclusive nos comentários, qual a próxima plantinha que você quer ver nessa série. Vamos lá falar da nossa Lípia alba. Conhecida popularmente como erva cidreira de arbusto, erva cidreira, cidrila, alecrim selvagem, essa plantinha tem como nome científico Lípia alba. Eu vou colocar todo o nome científico dele aqui na tela. É uma plantinha conhecida popularmente como erva cidreira de arbusto, alecrim selvagem, cidreira, cidrila, cidreira brava, falsa melissa, que é muito confundida com a Melissa officinalis. É uma plantinha, uma espécie que tem aí o Brasil como um dos centros de origem quando a gente fala nesse contexto de ser nativa, inclusive nativa da nossa Mata Atlântica, mas também pode estar presente aí em outros biomas brasileiros como o Cerrado. A erva cidreira de arbusto, tô colocando aqui a imagem dela ao lado, é considerada aí um subarbusto, um pequeno arbusto, Não é uma plantinha rasteira, pode chegar ali a atingir 1,5 m de altura, em que a gente vai ter essas características, tanto das folhas, da presença das flores. É uma das plantinhas mais utilizadas nesse contexto nosso tradicional e da nossa fitoterapia popular tradicional, em que a gente tem várias propriedades terapêuticas relatadas ao longo desse tempo de uso pelas nossas comunidades brasileiras, que vai desde preparações de chás, compressas, banhos, macerados, inalações, xaropes, extratos e tinturas. Caracterizada por ser uma espécie marcadamente aromática, a Lípia alba, a erva cidreira de arbusto, é uma plantinha que é rica em óleos essenciais. Uma curiosidade bem interessante da Lípia alba é que ela é uma espécie que tem quimiotipos. E é isso, raizeiro? O que quer dizer que são quimiotipos? Quimiotipos são plantas que morfologicamente são idênticas, são da mesma espécie, mas vão expressar principalmente características referente ali à concentração de certos bioativos de formas diferentes, seja ali por conta de uma alteração genética ou epigenética, ou seja, o que o ambiente exerce ali no ciclo de vida daquela plantinha, fazendo, por exemplo, ela produzir uma certa substância que uma mesma espécie, que a mesma planta produz em um contexto totalmente diferente. Inclusive, gente, essa diferença da mesma espécie em quimiotipos levam certos quimiotipos aí, de espécies como a Lípia alba, produzir, como eu já falei, compostos totalmente diferentes ou em concentrações diferentes, e até mesmo a mesma espécie que tem quimiotipos, esses quimiotipos ter diversas ou diferenças de indicações terapêuticas, que é o contexto que acontece com a Lípia alba. A depender do seu quimiotipo, a gente vai ter ali indicações diferentes nesse contexto do seu uso terapêutico. Aqui no Brasil e na literatura foram relatados até então 3
quimiotipos aí referente à espécie da Lipea albea. A gente tem aí um quimiotipo que é rico na presença de cital, miceno e limoneno. Então eu coloco aqui inclusive a estrutura dessas moléculas que estão presentes inclusive aí, né, nesse quimiotipo da Lipea albea. A partir dessa concentração, com essa composição, esse quimiotipo, por exemplo, gente, tem ali uma indicação de ter uma ação mais calmante e ansiolítica. Diferente do segundo quimiotipo aí que a gente tem relatado, registrado, que já é rico, né, ali em citral e limoneno e nem tanto em miceno, né? A gente não tem aí a composição, a presença de miceno presente nesse quimiotipo, que vai levar, inclusive, que esse segundo quimiotipo tem uma ação mais sedativa comparada com a primeira, conjuntamente ali com uma ação ansiolítica. O terceiro quimiotipo que a gente tem aí, né, relatado, identificado, é o quimiotipo que é rico em limoneno e carvona. Inclusive, é uma substância, um bioativo, que não está presente nos outros dois quimiotipos aqui que a gente já conversou, que eu tô falando com vocês. Que, inclusive, vai levar esse quimiotipo de Lipea albea ter uma outra ação como uma ação mucolítica. Então, ali para quadros de tosse, né, com catarro, né, de tosse produtiva. E sobre os usos e, de fato, as propriedades terapêuticas da Lipea albea e seus quimiotipos, o que a gente tem de evidência, Raizeira? Bom, quando a gente fala da Lipea albea, gente, as informações seguras que a gente tem sobre essa plantinha se dá pela categoria da tradicionalidade. Nós temos pouquíssimos estudos com humanos, né, envolvendo seres humanos nesse sentido de avaliação, né, das indicações, o potencial de eficácia e de segurança. Mas essa categoria da tradicionalidade, né, traz informações importantes para a gente conseguir, inclusive, empregá-la, né, nesse contexto terapêutico. Uma outra curiosidade sobre a Lipea albea nessa perspectiva da fitoterapia tradicional brasileira. Os primeiros estudos em humanos que a gente tem da Lipea albea foram realizados aqui no Brasil por pesquisadores lá da USP de São Paulo, que inclusive, né, avaliou o uso dessa plantinha no contexto, né, da enxaqueca, da dor de cabeça aí, que a gente chama de cefaleia migrânea. Então, dentro dessa perspectiva de tradicionalidade, o que a gente tem aí de potenciais indicações? Então, pensando todas essas ações dos quimiotipos, né, a partir dessas informações de tradicionalidade e dessas informações iniciais desses estudos clínicos do tipo corte, nós temos as principais indicações dessa plantinha, que vai desde o contexto, quando a gente fala, né, para uma ação sedativa, então, assim, realmente ser utilizada como promotora e indutora do sono, mas também nesse sentido de ter uma ação antiespasmódica para quadros de cólica e assim como também uma ação ansiolítica e analgésica. E sobre segurança dessa plantinha? Bom, a gente também já tem algumas informações. Então, assim, quando a gente fala de pessoas que têm pressão alta, que têm quadros de hipotensão e também crianças menores de 5 anos, a gente tem cautela e grande parte das vezes vai ser contraindicado o uso dessa plantinha, né? Por a gente não ter informações mais robustas de segurança quando a gente fala em crianças, principalmente quando a gente fala, né, da ação sedativa, né, dessa ação que a gente fala calmante ali da Lipea albea, que para crianças, né, pode causar muito realmente aquele sono excessivo. E no contexto também, quando a gente fala de pessoas, né, que estão ali fazendo tratamento com antihipertensivos, né, tem quadros de hipotensão, também temos que ter cautela, né, com essa sedação excessiva que pode realmente aí afetar, né, essa queda de pressão. Então, se você está nesse contexto, né, ali, cuida de uma criança que vai utilizar Lipea albea, ou você utiliza antihipertensivos e quer utilizar Lipea albea, é muito importante, tá, gente? O acompanhamento e ali, né, a recomendação por um profissional de saúde da sua confiança, né, para você utilizar essa planta de forma segura. Bom, gente, a Lipea albea é uma plantinha queridinha também quando a gente fala da fitoterapia tradicional brasileira. E aí, o que vocês acharam aí das informações dessa plantinha? O que mais vocês querem ver aqui nessa nova série no nosso canal? Comentem assim as plantinhas que vocês querem conhecer mais, porque o intuito é de fato difundir, né, informações seguras aí de plantinhas nativas e que estão presentes aí no nosso contexto da fitoterapia tradicional brasileira. Deixe aqui seus comentários, a gente continua essa prosa e a gente se vê no próximo vídeo dessa série. Um cheiro e eu volto em breve.